Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula da trilha. E essa é a última desse semestre. Isadora, a última, Isadora, o que tu acha? A última. Acabou. Acabou. Fechamos com chave de ouro, vamos fechar uma culminânciazinha. Uma culminância. E aí, a gente começa com Nós em Cena. Olha só, nome legal, não é um nome legal? Nome legal, Nós em Cena. A gente começou lá atrás, não sei se vocês lembram, fazendo muita análise de obras, você já reparou? Lembra que a trilha a aula da trilha era basicamente, a gente via um quadro, observava as características do quadro, começamos lá com um retrato de si mesmo, um autorretrato, depois nós fomos pro tu, depois a gente começou a olhar o outro, e nessa última unidade a gente está olhando o nós em convivência com a sociedade. Nós trilhamos um caminho longo aí, né, falando sobre muitos aspectos de construção da identidade do indivíduo, a construção da identidade do outro, a construção de uma identidade social e a construção de uma identidade coletiva. Eu, tu, ele, nós, né? Esses foram os caminhos da nossa trilha, né? E assim a gente percorreu cada um deles na construção de si mesmo, na construção do outro. A gente foi falando, sempre acompanhado de obras, de alguns textos literários. Primeiro começamos com pinturas, fomos para textos literários, lemos Machado de Assis, lemos Clarice Lispector, lemos Lima Barreto. Então assim, a gente foi para Baudelaire. A gente leu muito Baudelaire aqui. Então assim, a gente ficou um tempo analisando essa construção do outro, essa construção coletiva social. E agora a gente vai chegar aqui ao ponto final. Então, no final desse tema, o que a gente espera que você consiga fazer? Espera que você consiga refletir sobre o que significa ser e parecer na vida social. Tem uma diferença, né? Qual a diferença entre ser e parecer, Isadora? De fato, não é? A sua essência, a sua alma, aquilo que você manifesta em si mesmo. E parecer? Que os outros vejam. Opa, gostei, né? Parecer é essa face que a gente mostra para os outros, né? Essa máscara que a gente acaba colocando na transposição de uma existência social. Então, há uma diferença entre ser e parecer. O que nós somos e o que nós parecemos ser são coisas completamente diferentes. Organizar uma coletânea artístico-literária com as produções dos alunos. Que bonitinho! O que a gente vai fazer? Tudo o que você fez ao longo da trilha, dessas atividades que a gente vai propondo para vocês aqui no vídeo, tudo que foi feito ao longo da trilha, a ideia agora é a gente fazer uma culminância, juntar tudo para que a gente possa exibir, para que a gente possa falar, comentar, discutir, discordar, para a gente poder alimentar. E eu vou dar uma diquinha, vou dar uma relembrada no que a gente fez ao longo da trilha aqui. Então a gente começa aí com esse quadro do Pierre Mondrian. Que é uma curiosidade desse quadro, Isadora? Tu sabia que ele foi exibido durante 50 anos de cabeça para baixo e ninguém percebeu que estava de cabeça para baixo? Tu já ouviu isso? Esse quadro. Exibiram aí durante 50 anos de cabeça para baixo e ninguém percebeu que estava. Mas tudo bem, olha só. Isso mostra pra gente o quanto a arte é abstrata ou a abstração da arte. O nome do quadro é Cidade de Nova York. E ela é muito, muito interessante. Porque a cidade de Nova York, ela é exatamente assim, a gente vai ver mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. Então, com base no título da obra anterior, como é possível interpretar a imagem? Então a gente vai olhar ali que essa imagem a gente pode entender que são ali os quarteirões, né? As ruas retas e os quarteirões bem planejados. A Barra da Tijuca é muito assim, né? A Barra da Tijuca ela tem uma espécie de identificação norte-americana. Se você olhar, são ruas retas, né? Aí você tem ali da Olegário até o Recreio, aquelas ruas que vão cortando ali a Avenida das Américas, o Downtown, e entre a Avenida das Américas e a Lúcio Costa, não esqueci agora o nome da Quibeira-Mar, da Quibeira-Mar, na Barra da Tijuca, né? Então olha só, esse é o último tema da trilha. Se você fosse desenhar um percurso
o percurso que traçou ao longo desse estudo, que tipo de linhas usaria? Elas estariam dispostas em quais sentidos? Seriam paralelas ou se cruzariam? Cara, vou te falar. Eu acho que se a gente fosse desenhar o percurso da trilha, ele não seria reto. Não faz sentido ser reto. A humanidade não é reta. Ninguém é reto. As coisas retas, elas são mais sem graças. Se tu olhar bem, o escudo do Flamengo, ele é todo reto. Tô brincando, piadinha sem graça, brincadeira. Brincadeira, flamenguista, brincadeira. Olha só, não, fundo de verdade, tô brincando. Então, olha só, não seria reto. Por que não seria reto? Porque a gente começou na descrição de nós mesmos enquanto indivíduos. Então, se você coloca uma linha reta no que você é, no que o outro é, no que a sociedade como um todo é, e no que nós estamos construindo como identidade coletiva, ela não traduz a multiplicidade dos indivíduos, ela não traduz a possibilidade de mudança dos próprios indivíduos ou de evolução dos próprios indivíduos. A linha reta, ela é muito plana. E aí tem um poema que eu adoro. Isadora, vou apelar, Isadora. Poema que eu adoro, do Fernando Pessoa, chamado Poema em Linha Reta. Eita, fiz besteira aqui, Isadora. Deixa eu botar aqui de novo. Encerrar a apresentação por slides. Ótimo. A apresentação por slides. Do slide atual. Agora foi. Tem um poema que eu adoro, que é chamado justamente o Poema em Linha Reta. E o poema em linha reta, ele começa assim, ó. E esse poema é muito maneiro. Olha como é que o poema é. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Aí você começa a entender. O que é a linha reta? Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eles são retos. Tá vendo? E eu? Tantas vezes Hélice caiu. Tantas vezes porco. Tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho rolado os pés publicamente no tapete das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado eu tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, que tenho tido o piscar de olhos dos moços fretes, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu me tenho abaixado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo, nesse mundo. Então ele coloca a retidão como um padrão de comportamento humano. E ele que não é esse comportamento exemplar, aí a gente volta para aquilo que a gente falou do ser e parecer ser. Ele que não é esse comportamento exemplar, nunca foi. Ele, na verdade, não encontra par. Não encontra uma linha reta. O par é uma linha reta entre dois pontos. Ele não encontra par no mundo. Esse poema é sensacional. E aí depois ele termina. Estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Cara, é sensacional. Esse é um dos meus poemas prediletos do Fernando Pessoa. E aí a gente tem que entender, né? A ideia da trilha foi justamente desconstruir essa visão. Lembra do retrato e do autorretrato? A gente colocou aqui um quadro do Edouard Monet e da Berthe Morisot. E aí a gente colocou a Morisot, ela se colocando, ela se pintando, ela se pintou como alguém, uma artista, né? Suja, com aquele avental sujo. E o Edouard Monet pintou, quando a pintou de uma forma completamente diferente. Ele a pintou como uma mulher elegante, fina. Então olha só a diferença, né? Dentre a própria visão de si. E a gente aí, voltando para a obra, ele fala o seguinte. As linhas são distribuídas aqui, né? Nessas linhas. Em dois sentidos, vertical e horizontal, pois o artista acreditava que as linhas diagonais exprimiam profundidade.
Dessa maneira ele criava uma estética minimalista. Então, os críticos, aí o segundo ponto, né? Os críticos de arte acreditam que a maneira como as linhas se sobrepõem agrega ritmo à pintura, como a influência do estilo musical do jazz. Então essa ideia de uma linha sobre a outra, sabe? Às vezes tem duas linhas ali bem próximas, né? E o uso de cores primárias que originam as outras é um esforço de abstração. Dessa forma, a obra parece ser universal, pois não apresenta cores específicas. Só que tem mais um detalhe aí. A ideia desse amarelinho aí que ele coloca também tem relação com os táxis, né? Então, essas interpretações das linhas vermelhas horizontais, elas sejam como o perfil da cidade. Porque se você olhar Nova York do alto, ela é realmente assim. Nova York é muito reto, né? Ela tem o Central Park, né? Que quebra um pouco a dinâmica da cidade, mas ela é de forma geral muito reta mesmo, né? Então, as linhas verticais e horizontais, né, elas lidas com o perfil da cidade. Desse modo, as linhas horizontais concentradas na parte de baixo representam os prédios mais baixos, né, enquanto as linhas seriam os prédios mais altos, verticais seriam os prédios mais altos. A leitura da obra que sugere a quantidade de linhas amarelas remete aos muitos táxis que circulam pela cidade. Então, assim, você tem várias interpretações, nenhuma delas vai fechar. Beleza? Então aí só para que vocês tenham uma ideia, olha a comparação aí com a própria cidade, nessa vista aérea da cidade de Nova York. Olha como a questão das linhas sobrepostas dele faz um pouco sentido, e o fato deles serem retos, a retidão deles faz também muito sentido. A imagem do alto te sugere justamente essa análise de perspectivas de quem vê em paralelo e na horizontal. Então você vê que a ideia do quadro, você fala, pô, primeiro você vê o quadro. Quando você olha o quadro assim, você fala, pô, que loucura, né? Não faz sentido nenhum. Aí quando você vê a foto aérea da cidade, que é essa, você fala, pô, peraí, esse cara não é tão maluco assim não. E você vê a quantidade de táxis que tem na cidade, porque obviamente, quem já foi ao centro do Rio e já foi à Zona Sul, por exemplo, são dois lugares que são muito difíceis de estacionar. Muito difícil de estacionar. Então é muito caro. Nova York é a mesma coisa. São locais que são muito complexos, muito difíceis de você estacionar. Então o deslocamento de táxi ele é muito mais... Metrô também. Ele é muito mais proveitoso. O metrô no Nova York ele tem em vários lugares, né? Então aí, essa é a vista aérea. Aí aqui, você coloca outras obras, né, do Pierre Mondrian, que ele fala o seguinte, ó, a obra Árvore Vermelha foi produzida aí entre 1908 e 1910, apresenta uma árvore de maneira evidente, embora as cores não correspondam à realidade. Então olha o Mondrian, ele discorrendo de novo sobre essa possibilidade, essa múltipla possibilidade de realização. Já a macieira em flor de 1912 escapa quase completamente à representação de uma árvore, sendo mais abstrata do que a anterior. Então olha só, macieira e a outra obra, ambas são do mesmo artista, né? Então com muitos artistas do período moderno, Mondrian foi um vanguardista, além de buscar inovar as expressões artísticas e a maneira de fazer arte. Suas pinturas são estudadas até influenciar, e até hoje influenciam muitas obras de muitas outras maneiras de ver e abordar a arte, né? Então a ideia do Mondrian que a gente trouxe aqui para vocês é para que você pudesse observar que a expressão artística ela é livre, ela é vária, ela não tem um padrão, ela não é linear. A expressão artística, na verdade, ela se alimenta justamente da diversidade. Pierre Mondrian conseguiu consagrar suas obras dando formas simples como linhas. Depois de conhecer melhor a obra desse artista, retorne à provocação que você respondeu no seu tema. De que maneira você pensou as linhas e como elas se relacionam com o percurso da trilha. Então a ideia justamente da trilha, a gente vai utilizar as linhas do Mondrian para poder entender qual foi o nosso percurso da trilha. Falando da nossa trilha, eu não coloco a nossa trilha como algo linear. Eu não coloco. A nossa trilha ela não pode ser algo linear. Uma trilha que fala do indivíduo e da essência humana, ela não é linear. Aí continuamos aqui, ó. Você produziu textos narrativos no primeiro tema. A ideia era refletir sobre a simbologia do espelho e a imagem de si. Depois do tema 6, depois no tema 6, com base na tela apresentada, seu texto deveria tratar do motivo pelo qual o moço estaria se olhando pela janela. Então lá no tema 1 a gente fez um texto narrativo que falava sobre a simbologia. No tema 6 a gente fez um outro texto que falava no motivo da moça estar se olhando pela janela. Lembra a moça que se olhava assim no espelho? Por que a moça estaria se olhando daquele jeito, né? Aí depois, a gente foi para o próximo, a gente começou a falar de textos literários. A gente sempre interpretou textos literários. A gente ficou o tempo inteiro interpretando textos literários ou
textos ou obras artísticas, ou pinturas, enfim. Você também foi convidado a interpretar textos literários, por isso, no tema 2, você pôde refletir sobre a construção da imagem de si no poema de Cecília Meirelles, lembra? O autorretrato de Cecília Meirelles. No texto 5, no tema 5, você interpretou 2 capítulos da obra de Dom Casmurro e pôde avaliar a representação do personagem em umas das outras. Lembra que ele falava dos olhos de ressaca, e aí você tinha o Zé Dias, estava falando justamente sobre quem era Capitu, o Bentinho se descrevendo também, a questão do Bentinho não ser um narrador confiável, tudo isso a gente foi analisando aqui na construção do indivíduo. E a gente chegou à ideia, ou chegou à conclusão, de que na verdade qualquer descrição de si mesmo é falha. É isso que eu estava falando, que eu tinha conversado com vocês. Se eu pedir para você se descrever, você provavelmente não vai conseguir se descrever, você não vai ter a visão de si mesmo. Se eu me descrever, eu vou falhar, porque vai ter pontos que eu vou abordar que talvez as pessoas não considerem relevantes, talvez não sejam mesmo relevantes, mas que para mim são de grande relevância. Vai ter pontos que eu vou deixar de abordar, que para mim são irrelevantes e que para outras pessoas eles terão uma relevância muito maior. Então essa descrição ela é característica do Machado de Assis, essa multiplicidade de visão, essa múltipla possibilidade de enxergar o indivíduo é característica do Machado de Assis. A obra de Machado de Assis trabalha muito com essa visão, né? Já no tema 10, a interpretação do poema em prosa de Baudelaire mostrou maneiras de refletir sobre o outro. Então a gente viu o texto do Baudelaire chamado O Bolo, né? Em que na verdade não era um bolo, era um pão e a criança estava faminta e ela queria comer, etc. Além de expressar por meio de textos verbais, você foi convidado a discorrer sobre assuntos por meio de outros textos, em outras linguagens. Por exemplo, no tema 4, você pode entrevistar e retratar uma pessoa do seu convívio, né? Que a gente estava falando sobre o tu, tema 4 da construção, né? do outro indivíduo. Você pode... No tema 8, você elaborou mais tarde sobre máscaras sociais, lembra que a gente está falando das questões da sociedade? E no tema 11, você criou um meme, uma pintura. Então a gente reviveu aqui algumas obras, algumas coisas que a gente foi construindo, algumas atividades que a gente foi construindo ao longo da trilha, algumas propostas que a gente foi fazendo com vocês ao longo da trilha, para que a gente pudesse continuar, para a gente pudesse fazendo aqui, né? Então, o objetivo de todas essas vivências não foi apenas fazer você pensar sobre assuntos sensíveis para a sociedade, mas também levá-lo a desafiar a experimentar um pouco da essência das artes plásticas. Então a gente às vezes fica com muito medo de construir os nossos próprios textos, porque a gente não sabe o que é ou como o outro vai enxergar essa expressão. Mas na verdade, o objetivo central ou a nossa meta principal deveria ser sempre a gente buscar essa expressão do indivíduo, a expressão individual, porque essa expressão individual ela é única na nossa mente, é a única coisa que a gente vai levar, essa é a ideia, essa é a essência do que a gente merece trabalhar. Agora é hora de olhar para os seus trabalhos e avaliar o seu desenvolvimento. Com a ajuda do professor e com orientações da sessão a seguir, analise suas produções. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha com as produções que a gente viu ao longo da trilha, tá vendo lá, ó? Então assim, nós tivemos sempre o ensaio crítico e o primeiro traço ao longo de todos os temas da trilha. Aí no tema 1, a gente produziu o conto e aí falou sobre a interpretação de um poema no primeiro traço. No tema 2, a gente fez a interpretação do poema e aí fez um autorretrato em formato que vocês definiram aí, que vocês escolheram o que fazer. A interpretação de poema também no tema 3 e a charge sobre narcisismo. No tema 4 foi a interpretação de um capítulo falando sobre, se não me engano era o Dom Casmurro, né? E a entrevista e o retrato. Mesma coisa vale para o tema 5, só que ali a gente colocou uma análise de frame em formato audiovisual. No tema 6, a gente falou sobre a produção de um texto narrativo. E no tema 7, era um desenho, uma leitura dramatizada do conto do livro Dom Casmurro. No tema 8, a gente falou sobre as máscaras sociais. Então, e também com a interpretação do poema em prosa, aí falando do Baudelaire já. Então, olha só como a gente foi falando, fazendo sempre alguma atividade aí ao longo da trilha. O tema 9, a gente fez a interpretação de um poema e a pesquisa de análise, né, de imagens antigas da cidade. Aí lembra que eu coloquei algumas fotos antigas e recentes do próprio do Rio de Janeiro e tal. Eu falei, pô, vocês vão pesquisar e tal. Interpretação do poema em prosa e colagem da cidade. No tema 11, a gente viu a interpretação do texto em prosa e um meme, uma paródia da obra de arte. No tema 12, a gente fez um memorial. No tema 13, um projeto de pesquisa social por meio da arte. No tema 14, que foi o último, eu pedi para que vocês tirassem foto, registrassem uma arte urbana. E agora o que a gente vai fazer?
você fazer um compilado. É mais ou menos um compilado das obras que você acha mais importante, mais relevante, das que você mais considerou relevante nesse período que você trabalhou para fazer, né? O que você fez que você considera de maior relevância. Então tem duas orientações teóricas, né? Você pode montar um caderno de ensaios, né? Que tal a turma publicar um caderno de análise do romance de Dom Casmurro com base nos textos produzidos na unidade 2, ou um conjunto de análise de poemas de Charles Baudelaire a partir de discussões da unidade 3. Decida isso com o professor e a turma, definindo também em seu caderno se esse caderno de ensaio será em formato digital ou impresso. Em seguida, releia os textos que você vai publicar e coloque-os na estrutura necessária, indicando o título e seu nome. Aplique as mudanças sobre as mudanças e correções necessárias e envie para a pessoa responsável para coletar todos os textos. Então você vai selecionar aí os seus textos, você vai definir primeiro o tema, qual atividade você vai querer, selecionar os textos da turma e fazer um caderno, né, de ensaios. É uma possibilidade. Qual é outra possibilidade? A gente pode fazer um zine de arte, né? Fanzine é um modelo de autopublicação surgido no século XX. A palavra é uma junção da palavra fã, né, e magazine, revista. Ou seja, revista feita por fãs ou pessoas muito interessadas em determinado assunto. Ainda hoje, os zines são usados para artistas divulgar suas artes de maneira bem independente. Então a gente tem fanfic, né? A gente tem várias coisas aí que indicam, fazem essa ideia. Então as principais características da fanzine são baixo custo de produção, distribuição gratuita ou preço público em geral. É uma maneira de publicar e distribuir sua própria revista. Então você vai selecionar as suas melhores produções visuais. Aqui eu estava falando mais da produção artística em si, literária em si. Aqui produções visuais, né? E aí vai pensar e colocar uma revista, né? Distribuição gratuita, um preço mais baixo aí para o público. Você vai montar a sua revista com base em todas as atividades que a gente fez ao longo da trilha, visuais, né? Essa é uma maneira de você publicar e distrair. Selecione as melhores produções visuais, revise e faça os finais para a sua zine. Então aí você pode fazer um caderno de ensaios, você pode fazer uma zine de arte, uma revistazinha, né, de arte. Então você pode fazer essas duas possibilidades de realização do trabalho. Então aqui vocês vão fazer aí, ó, publicações independentes podem seguir vários modelos. Atualmente as plataformas digitais permitem a publicação e até a venda de livros de maneira simplificada, mas não vamos precisar de tanta produção nesse momento. O caderno de ensaios e as zines serão produzidos por vocês mesmos e publicados pela escola. Você pode colocar, aí a ideia na verdade é que você coloque um slide, pode colocar um slide também, não tem problema. Se você tiver dificuldade para fazer pela internet, para mandar pela internet, deixar pronto, você pode fazer um slidezinho que é maneiro, um slide que você vai falar sobre os temas que a gente debateu ao longo da trilha, beleza? Inicialmente decida com o professor como será feita a produção. Uma possibilidade é que vocês dividam em grupos, né? Vocês já dividiram uma atividade em grupos antes, aí sugiro que vocês mantenham até o mesmo grupo, acho que fica mais fácil, a não ser que vocês não queiram, que possam ficar responsáveis por diferentes etapas, como a reunião dos textos e tal, beleza? Então você vai fazer, se decidirem pelo caderno de ensaios, pesquisem formatos de encaderná-lo, e aí vocês vão organizando o mesmo trabalho de vocês aí com orientação também do professor. No caso das zines, se você também utilizar aí, ó, o formato que melhor se adequa. Se elas estiverem reunidas em arquivo de computador, salve-as em PDF. Então você vai salvar, deixar de certa forma protegido o seu texto, tá bom? Então aí você vai escolher, tem aí as orientações para que vocês possam ver, vocês vão escolhendo aí o que vocês vão achar para fazer melhor nessa culminância em relação a todos os trabalhos que a gente fez até agora. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Até o próximo semestre. Valeu!